Estamos começando mais uma vez, nessa segunda-feira, a nossa leitura. Vamos começar com uma meditaçãozinha de 5 respirações. A frase é muito óbvia, que é a lição de hoje, né? É a leitura de hoje. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Então, são 5 respirações, inspirando para ter paz e expirando, ensina a paz para aprendê-la. Então, vamos começar inspirando com aprender. Para ter paz, expirando, ensina a paz para aprender. Para ter paz, 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 ensina a paz para aprender. Agora, Jane vai fazer uma oraçãozinha e depois Jane começa com a leitura. Então, boa noite a todos. Então, nós vamos começar oferecendo esse nosso encontro ao Espírito Santo, ou Jesus. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco. E teremos nossas mentes curadas na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Amado Jesus, guia esta nossa reunião, aumentando a nossa confiança nesse teu sistema de pensamento, que é um curso em milagres. Que possamos ser úteis somente a Ti. Gratidão. Então agora a Ana vai ler o texto para a gente, vai compartilhar, né? Isso, bem lembrado. Aqui vou ter que abrir o texto novamente. Isso. Ai, meu Deus. Oi? Ok, tá compartilhado? Tá, sim. Tá ótimo, Ana. Então, gente, boa noite. Hoje nós vamos continuar estudando Capítulo 6, né? estudando As lições do Espírito as lições. Santo. É porque eu achei que tivesse gente entrando, aí eu parei para ver. Ah, tá. Capítulo 6, as lições de amor, né, o nome do capítulo 6. E hoje a gente vai para a segunda lição do Espírito Santo, que está aqui no tópico 5, né, que são as lições do Espírito Santo. Semana passada nós vimos a primeira lição, que era para ter, dar tudo a todos. E hoje nós vamos ver a segunda lição do Espírito Santo, que é para ter paz, ensina a paz para aprender.
Então, a gente vai fazer a leitura, como a gente sempre faz, né, e vai conversando a respeito do que Jesus está nos falando, né, que é a partir desse texto. Então, vamos lá. Para ter paz, ensina a paz para aprender. Todas as pessoas que acreditam na separação têm um medo básico de retaliação e abandono. Acreditam em ataque e rejeição, de modo que é isso que percebem, ensinam e aprendem. Essas ideias insanas são claramente o resultado da dissociação e da projeção. O que ensinas, tu és, mas é bastante evidente que podes ensinar errado e podes, portanto, ensinar errado a ti mesmo. Muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com o seu sistema de pensamento e todo o sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Se o centro do sistema de pensamento é verdadeiro, só a verdade se estende a partir dele. Mas, se uma mentira está no centro, só o engano procede dele. Parágrafo 2. Todos os bons professores reconhecem que só uma mudança fundamental durará, mas eles não começam nesse nível. Fortalecer a motivação para a mudança é a sua primeira e principal meta. É também a sua última e final. Aumentar a motivação para a mudança no aprendiz é tudo que um professor precisa fazer para garantir a mudança. A mudança da motivação é uma mudança na mente, e isso não pode deixar de produzir uma mudança fundamental, porque a mente é fundamental. Vamos voltar aqui ao parágrafo primeiro, para a gente conversar um pouco, né, sobre o que ele está falando aqui. E ele começa, né, falando que todas as pessoas acreditam na separação, que acreditam, elas têm um medo básico de retaliação e abandono, né? Porque a gente acredita que Deus vai nos punir por termos na nossa mente, né, acreditando que nos separamos dele e que nós seremos abandonados pelo nosso Pai. Então, isso nos faz acreditar em ataque e rejeição. E isso, ao acreditar em ataque e rejeição, é isso que a gente percebe, né, no nosso campo de percepção, e é o que a gente ensina e aprende. Então, a gente acredita e percebe, ao perceber, a gente ensina, né, acreditando, a gente ensina, e ao ensinar, a gente aprende que o ataque é legítimo, né, e a rejeição ela é real. Mas ele também fala que se a gente não compartilha um sistema de pensamento, tipo do ataque, do ego, ele enfraquece, né? Quando a gente reconhece que não é real, ele enfraquece, né? Sim. E ele falou uma coisa interessante, né, que todos se identificam com o seu sistema de pensamento e ficam, vou falar, irritados se alguém não compartilha aquele sistema de pensamento. Então, as pessoas, é como se fosse um ataque a elas próprias, né? Uma pessoa não compartilhar o sistema de pensamento no qual elas acreditam. E aí ele fala, isso é assim porque todos, né, se identificam com o seu sistema de pensamento. E todo o sistema de pensamento está centrado naquilo que a pessoa acredita que é. Então, se eu acredito que eu sou um indivíduo separado do meu irmão, meu sistema de pensamento, ele vai refletir essa crença minha. Mas se eu me considerar, né, se eu me ver
como um filho de Deus, né, com a consciência da integridade, o que eu vou ensinar através, né, do meu testemunho, dos pensamentos, palavras e ações, eu vou estar comunicando essa crença, né? Porque na hora que se eu tiver na identidade do Filho de Deus, nem é uma crença, né? É uma certeza. Então, eu vou estar comunicando essa certeza de quem eu sou, porque a crença ela é variável, né? Então, o ego, ele acredita. Então, quando eu estou identificada com o ego, eu acredito que eu sou essa persona. Mas quando eu estou identificado com o sistema de pensamento do Espírito Santo, eu tenho certeza de que eu sou o Filho de Deus. Então, eu vou comunicar essa certeza, né, para o meu irmão, né, para a filiação de Deus. E aí o que ele fala, se a mentira está no centro, né, do seu sistema de pensamento, só o engano vai proceder disso aí. Então, eu só vou comunicar enganos, equívocos. Mas se a verdade estiver no centro do meu sistema de pensamento, é isso que eu vou comunicar, conduzido, né, guiado pelo Espírito Santo. A frase 4 aqui. O que ensina tu és. Não pode ser nunca de outro jeito. E no fim do parágrafo 2, ele fortalece isso, dizendo que a mente é fundamental. Então, você está projetando o que você não é sem saber, achando que você está projetando o que você é. E Por você isso que quer. tem medo, né? E, ao mesmo tempo, pior, você ainda quer ter razão. Hum. E aí Você, tem medo da retaliação, né? Porque tudo isso é é, é como se fosse um ataque a Deus é, dentro da nossa mente. na verdade, é um ataque generalizado a Deus e a você mesmo. Quem você é, foi-se, você não sabe. Você está atacando o ego, que não é você. É por isso que a crença no sacrifício, ela vem disso, de a gente acreditar que está separado de Deus, porque afinal de contas, né? Essa crença veio de um pensamento de estar separado de Deus, como se isso fosse possível. Na mesma hora que a gente pensou isso foi desfeito, porque ninguém está separado de Deus, né? Mas como nós não lembramos, nós caímos nesse sono de esquecimento, então nós nos sentimos abandonados por Deus. Cada vez que a gente acredita ou olha ou projeta algo separado, a gente se sente mais e mais reforçado que está na separação, que a gente está separado uns dos outros, de Deus. E aí a gente tem medo, fala, poxa, eu me separei de Deus, agora o que será que ele vai fazer, né? Será que ele vai me punir? Aí a gente vai se sentindo desolado, abandonado. É por isso que o mundo inteiro está pedindo amor, né? É um pedido de amor, de ajuda, o tempo todo, porque esqueceu. Mas quem vai acordando, quem vai lembrando que a gente não é separado, vai lembrando os outros, né? Por isso que E a é gente. uma. Pode terminar. Não, é por isso que ele fala para ter paz, ensina a paz, senão não vai aprender, porque é um espelho. Eu tenho que ensinar a paz para o outro, né? Dar essa disposição, disponibilidade de querer ver o outro em paz, de nos vermos em paz, sem julgar. Isso é que faz com que a gente olhe e veja a paz no outro e acredite que ela existe. Porque senão a gente só acredita no que está vendo aqui fora, né? Até que a gente esteja preparado para olhar só o que está dentro, que é o único lugar que existe na mente. E é uma situação meia burra, né? Inteira, né? Na verdade. É, né? Voltando à frase anterior, para ter, dá tudo a todos. O que é o tudo que você tem para dar? A não ser o perdão. Para dar para todos, inclusive para você mesmo.
Qualquer outra situação de não perdão é uma situação burra. É uma situação Você que não vai existe, atacar né? e ser atacado, você vai fazer autobullying. É, porque vai atacar o quê? O que não existe, vai atacar o É, próprio pensamento, né? Vai atacar o próprio pensamento. É isso, quando a gente perceber que está se atacando, é um auto-ataque, como você falou, a gente, quando cair no real, isso a gente vai parar de atacar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, porque não existe lá fora isso. Jesus já falou isso, não existe. É o que ele falou assim: se você não reconhecer que esse sistema de pensamento é verdadeiro, ele se enfraquece. Então, se eu falar, pô, tá na minha mente, é um pensamento meu, não está acontecendo lá fora, isso vai enfraquecendo. e Jesus disse que a gente vê o mundo de cabeça para baixo. E vê mesmo. Quando a gente olha para o mundo, a gente está vendo que a gente não é, porque é uma projeção do ego. E a gente Aí tem vê que mesmo, entender isso. vê Eu, mesmo. eu sempre digo para mim mesmo, desde manhã cedo, quando você acorda, quando você levantar, nada disso significa coisa alguma. Você está vendo de cabeça para baixo. Mas aprenda que você está vendo de cabeça para baixo, que você aprende a ver de cabeça para cima. É verdade. Aí você pode falar, eu escolho, hoje eu acordo contente, escolhendo só as coisas felizes de Deus. É uma lição aí. Só elas, só as coisas de Deus. Aí vai estar olhando de cabeça para cima, porque senão tudo E mais está. ele fala aqui no 2, né, que a nossa principal meta deve ser a motivação para a mudança, ou seja, querer mudar a nossa mente, né, ter vontade de mudar a nossa mente. Porque a mudança, aquilo que ele falou lá, né, na mudança fundamental, só a mudança fundamental durará, e essa mudança fundamental, ela acontece justamente na mente, só na mente ela é possível, né, para que essa crença, né, da separação se desfaça, essa mudança fundamental tem que ser feita na mente, que é mudar o sistema de pensamento, né, mudar a, a nossa entrega para o sistema de pensamento certo, né, do Espírito Santo, aquele que vai nos possibilitar ter paz, a vislumbrar a paz que já está dentro da nossa mente, mas que a gente se esqueceu dela. Então, a gente precisa fazer essa mudança, né, fundamental em nossa mente, para que a gente volte a ter paz. A gente volta a ter paz, a gente volta a ter paz quando não quiser mais projetar, né? Quiser ficar Exatamente. em Deus, acabou. A Porque paz É tem ninguém. ouvir uma paciência, única voz. a Ouvir uma paz, única voz. a paz Fala, tem fala. paciência infinita, ela está ali lhe esperando, lhe esperando. O Espírito Santo não tem pressa, porque ele sabe o final do filme, né? Então, ele está Já aguardando. acabou, né? Porque mesmo que você experimente a paz nos instantes santos, como o Gustavo gosta sempre de lembrar também, você precisa vigiar esse sistema de pensamento. Ele fala assim, você ainda é muito novo andando por esses terrenos da paz. Você tem que vigiar ainda para não cair de novo no antigo sistema de pensamento, que é o ego. Então, essa paz, ela é adquirida, você vê, para ter paz, ensina a paz para todos. Então, você vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando, aquilo vai se tornando constante. Para que a Pra- gente pra- não, para que a gente não caia no julgamento de novo, que é o antigo sistema de pensamento. Porque ele e a fala, lembrar, você vai cair, você pode cair, e cai mesmo, e cai mesmo, no antigo sistema de julgamento. e lembrar que não é uma paz do lado de fora, não é a paz no mundo, é a paz na mente, porque sem essa experiência da paz na mente, você não vai ter como ensinar a paz para poder aprendê-la.
porque o ensinar vem da experiência. Então, para ter paz, ensinar paz para que possa aprender, então experimenta a paz, e aí você vai aprender o que é a paz, você vai se lembrar do que é a paz. Que um dia você já soube o que é a paz, só que perdeu, né? A lembrança, né? Esqueceu disso, né? Apesar que o mundo está dentro da nossa mente, não está fora. Então, o mundo todo, cada vez que a gente lembra da paz, o mundo todo lembra. Ele está contemplado, né? Mas só que não adianta ficar fazendo esforço do lado de fora, achando que lá eu vou... Não, lá de fora é efeito, né? Lá de fora é efeito. Lá é só um reflexo da mente. Então, se a paz está na minha mente, eu vou perceber paz no mundo. Por isso que o trabalho é dentro da mente, é a mudança fundamental na mente. E aí, no parágrafo 3, ele vem falar de como fazer isso. Ele vem dar o passo seguinte, né, sobre como fazer essa mudança fundamental na mente. Podemos ir para o 3? Aqui ele fala assim, o primeiro passo no processo de reversão ou desfazer é o desfazer do conceito de receber. Correspondentemente, a primeira lição do Espírito Santo foi, entre aspas, para ter, dar tudo a todos. Eu disse que isso pode aumentar o conflito temporariamente e podemos esclarecer isso ainda mais agora. Nesse ponto, a igualdade de ter e ser ainda não é percebida. Até que seja, ter aparenta ser o oposto de dar. Portanto, a primeira lição parece conter uma contradição, já que está sendo aprendida por uma mente conflitada. Isso significa motivação conflitante, e assim a lição ainda não pode ser aprendida de modo consistente. Além disso, a mente do aprendiz projeta seu próprio conflito e assim não percebe consistência nas mentes dos outros, fazendo com que ele desconfie da motivação dos outros. Essa é a razão real, estou lendo na linha 9 agora, essa é a razão real pela qual, em muitos aspectos, a primeira lição é a mais difícil de se aprender. Ainda ciente do ego em ti mesmo, de modo muito forte, e respondendo de maneira primária ao ego nos outros, estás sendo ensinado a reagir a ambos como se o que acreditas não fosse verdadeiro. Talvez valha a pena a gente conversar sobre esse parágrafo, depois ler o seguinte, né, gente? Então, ele vem falando aqui de desfazer o conceito de receber, porque na nossa concepção, para ter, dar tudo a todos, isso para a gente soa muito complicado, porque a gente não compreende bem, né? Porque a gente acha que para ter a gente precisa reter, ou dar só uma parte, ou não dar nada, né? Reter tudo. Então, aí eu tenho. Porque na hora que eu dou, eu fico com menos. Aqui na mentalidade do ego é assim, se eu dou, eu fico com menos, eu fico com nada, né? Para o ego é uma loucura, né? Ele vai perder. O ego faz as continhas, né? Ele mede tudo. Então, quando ele fala para ter, dar tudo a todos, aí você fala, ué, mas dá o quê? O que eu posso dar tudo a todos? O que ele está falando aqui, né? Ele fala, inclusive, do conflito, né? Que a gente entra em conflito. Porque para a gente ter, está ligado a receber. Então, eu tenho porque eu recebo, né? Alguém me dá, ou eu compro, ou eu troco, mas sempre eu estou recebendo algo. E aqui não, aqui ele fala, desfaz o conceito de receber. Esse é o primeiro passo. Desfaz o conceito de receber na sua mente. Aceita que para ter, você tem que dar tudo. Agora, evidente que esse tudo aqui não é coisa material, né? Porque no mundo da matéria, se eu dou, eu fico com menos, né? Ou eu fico com nada. Então, para dar tudo a todos, eu dou o que é abundante em mim, o que é inesgotável. Então, o que é inesgotável, né, na nossa mente? Então, Ana, mas ele fala que a gente tem que aceitar receber, em primeiro lugar, que é aceitar receber do Espírito Santo. Porque a gente tem que aceitar a paz do Espírito Santo na nossa mente para poder dar.
Mas aqui ele está falando do sistema equivocado, de fazer o conceito de receber, porque esse sistema ele é muito forte, esse conceito ele é muito forte no sistema do ego. A gente está muito, Sim. a gente está muito identificado com para ter tem que receber. E o que ele quer é que a gente desfaça isso, para que a gente possa aceitar que para ter, né, eu vou dar tudo a todos. E aí eu vou me dar conta que eu já tenho em abundância aquilo que eu estou dando. Mas se eu não der, eu não vou me lembrar que eu já tenho aquilo. Né? Esse que é o, assim, é o milagre, né, que acontece de você aceitar, né, dar tudo a todos, dando tudo a todos. E aí você fala, não, olha, eu tenho inesgotavelmente. Então, quanto mais eu dou, mais eu vou ter, né, mais eu vou me dar conta que eu já tenho aquilo em abundância. Então, esse é o ter que ele fala. Hoje, quando eu estava dando aquela aula à tarde, estava falando da alegria, que é uma das características do professor de Deus. E a gente estava falando justamente do que o Gustavo chama, né, de instante santo, que essa alegria, vamos supor, para você ter alegria, você dá alegria, mas você sente primeiro, você fez uma entrega ao Espírito Santo de tudo, nem que seja por um segundo. Então você sabe que tem e que é ao mesmo tempo essa alegria de Deus, então você consegue dar. E quando você dá, você não seleciona, porque os milagres não são seletivos. Você aceita essa união com o Espírito Santo, ela se reflete, Jesus fala, ela se reflete em amor aqui. Essa paz, essa alegria, esse amor, eles são refletidos ele fala céu, são refletidos do céu. Então, quando em primeiro lugar, antes de eu dar qualquer coisa, qualquer intenção de paz para o meu irmão, eu preciso me conectar com o Espírito Santo, porque tudo tem que partir da fonte, senão não é real. Então, eu estava falando como é abrangente essa alegria, às vezes de um instante santo, que você fala, Pai, ou Jesus, eu me entrego a você, eu só quero sentir a alegria do momento, ou só quero estar contigo. E isso dá uma alegria enorme, e você vai dando e nem percebe. Então, você consegue dar, e aumenta, né, Gustavo? Você ia falar? Você vai dando, você vai dando o instante santo em plena confiança que você tem crédito. Você pode comprar até no cartão. Né? Nem Você precisa sabe que você vai parcelar, pagar nem precisa depois. parcelar. Isso aqui é mesmo, ó. Tem muita gente querendo comprar no cartão. Nem precisa parcelar, né? E é interessante que isso acaba se refletindo no plano material também. Tudo. Né? Porque tudo vai ficando tão harmônico na sua vida que tudo vai acontecendo como se fosse mágica. Né? Você Milagre. Então, Isso os é milagre. milagres são naturais, eles são então, muito naturais, né? quando você entrega tudo para o Espírito Santo, entrega a decisão para o Espírito Santo, igual as regras para decisões, e aí você vai vendo isso, como que tudo vai acontecendo independente de você, a despeito da sua, não é a despeito, sem você estar dirigindo, né? Na hora que você entrega a direção para o Espírito Santo, a condução para ele, tudo vai acontecendo, você vai só assistindo ali, né? Então, o para ter da tudo a todos é pelo inesgotável, mas no final se reflete em toda a percepção sua, né? Sim, Você está sim. mudando a sua mente ali. Porque a percepção é sua, está acontecendo na mente, está mudando a mente. E Então, assim, só tem você ganho. não coordena isso, não dirige isso. Os Não. milagres, eles não são dirigidos por nós. A gente não coordena, a gente entrega, né? Como você falou, dá regras para decisões, você acorda, pensa no dia que quer, o que quer escutar, o que gostaria que dissesse, tarará, tarará,
E entrega, né? Hoje não tomarei decisões por mim mesmo. Se eu não tomar, esse é o dia que me será dado. Pensa de uma forma mais simples, né? No dia que quer, tal, tal. E grava isso, esse dia que você pensou. E se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesmo, ou seja, pelo meu ego, né? Esse é o dia que me será dado. E aí você entrega e se entregou mesmo, já esqueceu, não fica controlando isso. E é gostoso porque, de repente, você está em união com outras pessoas, no sentido de estar em paz, né? Estar feliz, estar em perdão, vamos dizer, vai em relacionamentos de amor, que não precisa muita coisa, basta você não julgar uma pessoa que você já está em amor. E aí, de repente, você é surpreendido com as coisas que você pediu. Por que que você é surpreendido? Porque você abriu a mente, deixou a mente aberta para o Espírito Santo. E as coisas vão acontecendo aqui mesmo, porque elas não têm motivo de estarem desarmoniosas, né? Não tem motivo. A É, desarmonia é nossa, né? Nós que inventamos. Fala, Marcelo. o milagre é meio sem motivo. O milagre É, acontece por milagre, pronto. é, Ele é Não tem acontece. natural, explicação, nem controle, é natural. nem Mas aí a controle mente tem que estar isso. entregue ao Espírito Santo, né? Porque o milagre É, acontece pelo Espírito Santo, né? Ele faz os milagres, né? Acontece através de nossa mente, mas quem faz o milagre é o Espírito Santo. mas É aí lembra aquilo que engraçado eu que falei? primeiro você sente o gosto para depois saber que é o milagre que está acontecendo. Sim, Lembra que eu falei dos relacionamentos no começo? É isso. Por isso que eu falo que eu acredito muito que o curso seja baseado todo em relacionamentos. Quando você está em paz com as pessoas, pode estar se divertindo, enfim. Quando você está em amor com alguém, de qualquer forma, por um instante ou numa reunião, não importa, você está em paz com a pessoa, você não está julgando, está em amor. Então, você está naquele relacionamento, aquilo gera uma felicidade. E a felicidade atrai tudo o que lhe pertence. E os de milagres, luminoso e bom, né? exatamente, exatamente. Você não fica controlando aquilo. Só Que fica, Jesus só fica é, plainando naquilo, né? Na a verdade. gente só tem a agradecer, né? Vai percebendo que só tem a agradecer porque sentiu a manifestação do Espírito Santo. E aí lembra de Deus, né? Porque sentir qualquer milagre, que é sempre uma expressão de amor, faz a gente relembrar de Deus, porque a gente sabe que milagre não vem da gente, vem do Espírito Santo. Pronto, o Espírito Santo lembra Deus e a gente fica feliz. Lembrar de Deus já fica feliz. A gente tem certeza que não é do mundo aquilo. Aquilo é de um plano É, maior, né? e a gente sente a união com Jesus, e a gente sabe que esse é o caminho. Esse é o caminho, né? É simples, simples, simples o caminho. É querer a Deus acima de todas as coisas e ponto. Não precisa fazer mais Isso nada, vai, né? isso vai fazendo essa mudança fundamental na nossa mente, né? Que É isso que vai ele falou, essa gostando, disponibilidade, né? a gente vai gostando e vai entregando mais. A motivação, a Então, vamos motivação. ler o 4. Pode ler o 4, gente? Tudo certo? Aí ele fala aqui no 4. O ego, como sempre de cabeça para baixo, percebe a primeira lição como insana. Né? Para ter dado a todos, como assim? Então, ele É, percebe isso como insano. como é que eu vou De dar tudo, fato, né? é, de fato, essa é a sua única alternativa, já que a outra possibilidade, que seria muito menos aceitável para ele, seria a de que, obviamente, ele é insano. Então, ou a lição é insana no conceito dele, ou então ele vai ter que reconhecer que ele próprio é insano. Né? Aqui na linha 3 ele fala, o julgamento do ego aqui, como sempre, é pré-determinado pelo que ele é. A mudança fundamental ainda ocorrerá com a mudança da mente naquele que pensa. Enquanto isso, a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar. Durante algum tempo, então, ele está recebendo mensagens conflitantes e aceitando ambas. E aqui no 5 ele vai falar como sair desse conflito. Então, ele fala, a saída do conflito
ele fica ouvindo entre dois sistemas de pensamento, ouvindo dois sistemas de pensamento que se opõem, está claramente a escolher um e abandonar o outro. Né? É assim mesmo, é escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso, e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensinas ambos, né, ambos sistemas de pensamento, coisa que certamente farás na medida em que aceitas ambos, estás ensinando o conflito e aprendendo o conflito. No entanto, realmente o que queres é paz, ou não terias apelado para a voz pela paz para te ajudar. A lição do Espírito Santo não é insana, o conflito sim. Olha, eu resumiria assim: escolhe só um professor, professor certo, e relaxa. Acabou. Já vai ensinar paz, já vai aprender a paz, já vai ficar feliz. Só escolhe o professor certo. É que parece complicado ou difícil escolher um professor na mente, mas a gente escolhe o mundo, como é que não vai escolher o outro professor, o que realmente fala a verdade? É sempre trocar, é sempre pedir de novo, escolher de novo. Não está funcionando a coisa, eu escolho de novo. Jesus, não quero isso, não é isso que eu quero que você escolha por mim, o Espírito Santo. Escolhe por mim, eu escolhi errado, acabou. Não quero conflito. Nós temos todo o poder da nossa vontade, foi dado por Deus, nós temos que usar esse nosso poder, né? A gente parece que a gente não quer usar o poder da gente, porque sabe o quanto ele é grande e igual de Deus que ele deu para nós, porque a gente tem medo de escolher errado e sabe que as consequências são nossas. Nós vamos continuar na ignorância, na insanidade, ou vamos avançar para a alegria a cada momento. Então, assim, a gente sabe que tem o poder de escolha, mas a gente ainda coloca lá fora, tipo assim, algumas coisas é a ordem de dificuldade em milagres. Algumas coisas eu posso escolher entregar, outras não, outras lá o mundo traz para mim. E a gente fica nesse joguinho de falta de assumir o controle dos nossos pensamentos, porque nós temos a escolha e nossa única escolha só pode ter escolher o Espírito Santo. A gente tem livre-arbítrio só para isso, para escolher o Espírito Santo. Então, não é mais fácil ficar escolhendo o tempo todo? Você já vai escolhendo Jesus o tempo todo. É o perdão, né? Perdoar, 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 quer dizer, escolhi errado, perdoo, ou seja, entrego para o alto, entrego para o alto. Para poder escolher pronto, não ficar com muito lero-lero, porque a gente complica muito com esse ego aí, né? Ontem mesmo eu estava conversando com muitas pessoas, né? É. E, de repente, você se sente assim, toda vez que você se relaciona com uma pessoa, se dirige a uma pessoa, você tem, tipo sintonizar seu relacionamento, apesar de que, apesar do assunto que está rolando na conversa, né? Uhum. Por exemplo, você se dirige a uma pessoa, você começa a ver aquela pessoa de uma forma que ela não é, da outra como ela não é, da outra como ela não é, e você conversando assuntos variados, mas sua sintonia tem que ser a mesma. Você está vendo Cristo em todos. Você está perdoando a todos, embora os assuntos sejam conflitantes até, né? Mas tem essa sintonia por trás, que é aquele escolher de novo que o Jânio estava falando. Você vai Isso aí. escolher qual é o relacionamento certo, o que é que Jesus ensina. Né? Porque a gente sabe que em qualquer lugar que a gente vá, em qualquer reunião, a intenção
que o Cristo nos ensina é só amor. E amor é uma coisa que a gente nem tem que aprender, já é uma herança nossa. Então, a gente já tem isso dentro, né? Esse amor é uma disponibilidade para ver o outro sem pecado, na inocência, E né? todo mundo tem isso também, eu sinto que elas sentem, mesmo que o assunto não seja esse. Lá no fundo, todo mundo tem. É, exato, que É, lógico. aqui ele falou uma coisa importante, né? Que mesmo enquanto essa mudança fundamental não acontece na mente, a mente, ela ouve crescentemente a voz do Espírito Santo. Ele falou aqui na linha 5 do parágrafo 4, né? Ele fala, enquanto isso, a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar. Então, mesmo que a gente não esteja com a vontade ali ainda definida em nossa mente, mas essa voz, ela é audível para nós, mesmo ainda não tendo feito essa mudança fundamental na mente. Então, a gente cada vez mais escuta essa voz. E aí, durante algum tempo, a gente fica dividido, né, ouvindo duas vozes, mas vai chegar um ponto que a gente vai querer paz, porque ouvir duas vozes não nos deixa ter paz. A gente precisa escolher uma delas, e só uma voz é verdadeira, uma dessas vozes é verdadeira, e só uma delas pode nos trazer a paz. Então, é fazer a escolha certa, né? Que é o Espírito Santo. Fora a canseira que dá, né? Vocês Nossa Senhora. Da Não, dá canseira tudo, mesmo. né? Da depressão, da ansiedade, Saiu da tudo quanto paz é da canseira. É isso mesmo. só o que não Ufa! serve, né? Se sair da paz, dá mesmo. Sim. Então, vamos lá no 6. Parágrafo 6. Aqui ele diz: não pode haver conflito entre sanidade e insanidade. Só uma é verdadeira, e, portanto, só uma é real. O ego tenta persuadir-te de que depende de ti decidir qual é a voz verdadeira para o Espírito. Qual é a voz verdadeira? Mas o Espírito Santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudar. Não pode mudar essa verdade. À medida que começas a reconhecer o sereno poder da voz do Espírito Santo e sua perfeita consistência, com certeza despontará na tua mente que tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. É por isso que eu sugeri, Jesus falando, é por isso que eu sugeri antes, que te lembres de permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti. Parágrafo 7. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim. Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as criações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é: para ter paz, ensina a paz para aprender. Então, voltando aqui no 6, aqui ele vem falar de que o ego ele tenta persuadir, né, a nossa mente para ela decidir qual voz é verdadeira. Você imagina, é nossa mente decidir qual voz, das duas vozes que a gente está ouvindo, qual delas é a verdadeira. Mas aí o Espírito Santo fala nada disso, né? A verdade foi criada por Deus e nenhuma decisão minha pode mudar essa verdade. Nenhuma decisão no ego pode mudar a verdade que Deus criou. Então, e aí ele fala mais embaixo aqui, tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. Então, Deus definiu o que é a verdade, né? E Deus definiu que eu sou o seu filho. Isso é verdadeiro para sempre, para toda a eternidade. Isso eu não posso mudar. Eu posso criar um serzinho pequeno, né, como é a persona que o ego criou, as personas, né, que é múltipla. Só que isso não é verdadeiro, né, isso não é real. Isso jamais vai substituir o Filho de Deus, porque só o Filho de Deus é real. Só o ser superior, só a consciência da integridade é real. Nada pode substituí-la ou alterá-la ou desfazer.
porque foi criado por Deus. Por isso que é importante a gente deixar que o Espírito Santo decida a favor de Deus por nós, porque nós podemos nos equivocar, mas ele não se equivoca. Então, entregando para ele todo o poder de decisão, todas as decisões que nós temos que tomar, ele vai tomar e a gente só vai experimentar a felicidade pelas decisões que ele tomar a nosso favor. Então, essa confiança que a gente precisa ter no Espírito Santo, na condição dele, porque isso é o resultado, só pode ser felicidade para nós. E aí ele fala aqui no 7, né, que a gente acreditar que depende de nós decidir sobre as criações de Deus é uma insanidade. Então, a gente faz isso o tempo todo, né? E aí a segunda lição ele fala para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Então, se a minha mente está no conflito, como que eu vou ensinar paz? Como que eu vou testemunhar a paz para o meu irmão se a minha mente não está em paz? Só Então, pedindo ao Espírito Santo. Tem que Tem que experimentar pedir para a ele. paz, entregar para ele, né, para o Espírito Santo, e ele vai me levar, me mostrar como, né, como ter paz. E aí, tendo paz, eu vou poder ensinar e aprender. Porque para a gente Aliás, pedir para o Espírito Santo, para a gente chegar ao ponto de pedir ao Espírito Santo para ter paz, precisa ter coragem de sair do conflito, e o conflito quer dizer que a gente estava acreditando em tudo que o ego fala através de nós. Então, para a gente chegar a querer pedir ao Espírito Santo a paz, a gente já está admitindo que existe um outro professor melhor do que esse do conflito. Então, isso já é o suficiente para mostrar, para usar nosso livre-arbítrio. Eu quero um professor que me ensine a paz. Então, eu estou saindo do outro professor, eu estou saindo do ego, do medo, da culpa, né? Então, só querer, Jesus mesmo fala, o fato de a gente querer que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, faça perdão, traga paz, no final são sinônimos, né? O fato de eu fazer isso, eu já estou aceitando o outro professor e isso basta, é o pouquinho de boa vontade que ele pede. Isso já é o suficiente que ele faz o restante, né? Nós não vamos saber fazer a paz ainda. Embora o Filho de Deus tenha todo o poder para tudo, a gente ainda precisa desse professor para fazer. Não dá para fazer sozinho ainda, né? É o que ele fala da motivação para a mudança ali Motivação para parágrafo mudança. 2, que a primeira e principal meta nossa deve ser essa, é a gente querer a mudança em nossa Querer, fazer essa escolha pelo Espírito Santo, em favor do Espírito Santo, né? Este sistema de pensamento. E abandonar o outro, que o outro só traz conflito, o outro só traz desarmonia, porque ele é baseado numa crença totalmente absurda, né? De que nós somos separados de Deus, de que Deus não é o nosso Pai, de que nós não somos o seu filho. Então, a gente vive o efeito dessa crença, né, absurda. E aí, temos aqui a sofrimento em função disso. Uma crença absurda mesmo, né? E Jesus mostra bem claramente isso, né? Ele faz você olhar para o equívoco. Né? Olhar para o equívoco. Não tem escapatória, você tem que ver. E a situação, às vezes, para mim, é drástica. Imagine alguém tomar sua identidade e você chamar isso de eu. Verdade. Que absurdo. Totalmente. O tamanho Jesus fala, nossa identidade é o Filho de Deus. Para a gente abandonar, como a gente fala, a gente abandona aí o ego e tal. A gente não tem que fazer nada para abandonar o ego. Porque a gente já tenta fazer isso, a gente já tenta modificar as coisas aqui fora, na forma. A partir do momento em que a gente aceita o outro professor,
o ego já não está aparecendo, porque na nossa mente só cabe um sistema de pensamento de cada vez, e um sentimento de cada vez, ou medo ou amor. Então, quando eu quero, basta eu querer. O outro professor, que é o Espírito Santo, eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que desfazer ego, desfazer nada. Porque quando a minha mente está pensando com Deus, ela não consegue pensar em mais nada, só em Deus. É isso que a gente Ele precisa fala, entender. A gente não não lute tem que contra o fazer ego. nada aqui. Porque quando ele fala, eu não preciso fazer nada, ele está dizendo, entrega para o Espírito Santo, que lá você já tem o ambiente para você ver o tudo. Você não tem que limpar a outra parte, tirar o ego, nada disso, né? Johnny, eu me lembro, sempre que fala nesse assunto, eu me lembro de um encontro que teve aqui, do Curso em Milagres, aqui em Salvador, que veio John Moody, né? Ah, o John Monte, Ele foi o palestrante do evento. E tem que uma legal. vez, não, uma sessão de perguntas e respostas, foram uns 3 ou 4 dias, foi um feriadão. E ele falou dessa história de não fazer nada, né? Ah, é? E eu digo, rapaz, aí eu perguntei, será que a gente tem que aprender a não fazer nada? A gente não sabe não fazer nada. A gente sempre quer estar fazendo alguma coisa. Entrega para o Espírito Santo, né? Para ele O fazer ego com você. rebateu nossa identidade e está fazendo, e a gente está dizendo que é eu que estou fazendo. Lê do engano. Ler engano mesmo. A gente não tem que fazer nada, isso é pura verdade. A gente está fazendo porque está acreditando numa alternativa para Deus. É Eu tenho Claro, aquela, aquele texto, né, do sonhador do sonho. Né? sonhador do sonho. Jesus ele mostra, você está sonhando um sonho. Isso não é você. eu acho que é importante frisar isso mesmo, né? A gente não tem que lutar contra o ego, porque o ego não é real, o ego é apenas um pensamento na mente. É, Se a gente abandona esse pensamento, ele perde força e desaparece, ou fica lá desativado, né? Então, não é lutar contra nada, é simplesmente não compartilhar esse pensamento, que é aquilo que ele falou aqui no começo desse texto, né? Se você não compartilha, enfraquece. Então, é não compartilhar, é entregar a mente para o Espírito Santo e ser consistente com essa entrega. Ouvir É, apenas essa voz, né? Ouvir é, apenas a ser voz de Deus. consistente, exatamente. E ter essa vigilância, né? Que, aliás, a terceira lição do Espírito Santo vai ser vigilante apenas para com Deus e Apenas seu com bem. Deus. Então, é a entrega e a vigília, é É entregar isso e que eu ia manter. falar. Basta a gente dar atenção porque a gente quer, porque a gente dá atenção a tudo aqui. Então, por isso que a gente quer ver o mundo. A gente não tem que desfazer essa ideia do ego. Não vou pensar, não vou fazer, não sei o quê. Não, a gente põe atenção no Espírito Santo. Põe atenção aonde quer. A mente, a mente, ela vai aonde está a nossa intenção, a nossa motivação. Se a minha intenção é Deus, se a minha intenção é estar com o Espírito Santo, com a voz do Espírito Santo, eu não preciso pensar em outra coisa. Né? Essa coisa de que eu preciso limpar o terreno para poder vir coisa nova é só coisa do mundo aqui, Não, essa ideia. Aqui não, aqui bota toda a tua atenção aonde você quer, aonde você quer. Não, eu quero Deus, eu quero Espírito Santo, eu quero alegria. Bota atenção aí, bota aí. e Só não dê força a nenhum pensamento contrário a isso. É só não dar força ao pensamento. Vem, você deixa porque não passar e existem as volta duas novamente para o Espírito coisas. Santo. Jesus, ele fala, eu não lembro em que parte, que ele fala assim, quando a gente se depara com a verdade, quando a gente vê que realmente só existe luz, alegria, amor, a gente fala assim, e é verdade mesmo,
por tudo isso, eu me empenhei por tudo isso com esse mundo, e não era nada, e não é nada. Eu me empenhei por tudo isso, eu percebi que isso aqui não era nada. Só a luz existe. Só a luz, só o amor existe. E é só isso que a Só. gente quer verdadeiramente, né? Embora a gente não se dê conta disso, de que é só É, isso que a gente é mais como a quer gente na está no vida. cinema, né? Quando acaba o filme, fica só a luz. É, Aquela exato. luz. Acende a luz. Ana, eu me lembrei de uma coisa que você falou agora, eu me lembrei a Lília Paz, né? Que uma vez perguntaram para ela, mas Lília, por que a gente ainda está aqui e tal, se a gente quer tanto a Deus e não sei o que, ela fala, não quer, não. Porque se a gente quisesse, já tinha ido, a gente está gostando de estar aqui, essa coisa que, é só se entregar. Não quer, não, a gente quer ainda estar aqui, está pegado, está amarrado. A gente quer, mas Jesus fala, mais uma vez, Não quer muito, não, se o quiser que só... nós mais queremos na vida é lembrar quem nós somos. É a coisa que a gente mais quer, embora a gente tenha esquecido até disso, até do que a gente Esqueceu, mais quer. Então, a gente fica aqui esqueceu. entretido com outras vontades superficiais, e essa vontade profunda, lá, mais fundamental, ela ficou esquecida também. É por isso que Então, a gente Jesus, tem ele que fala, me ativar dá essa tudo. vontade. Ele aproveita tudo. E ele transforma em sala de aula. Ele fala, me dá tudo, porque ele sabe que a gente não vai desapegar assim, ó. Então, o que ele faz? Ele usa os nossos apegos. Então, a gente tem que dar para ele tudo. Qualquer coisa. Não vê? Era a Glória, né, que abriu o guarda-roupa e falava, Jesus, que roupa eu vou pôr? Até isso ela dava. Sim, Né? Que eu vou e ele pôr? Que roupa? responde, né? E ele responde, que ele é minucioso. Então, gente, vamos lá no. Por eu mesmo, hein, Jânio? Eu vou ficar olhando a metade da manhã, olhando para o guarda-roupa aberto, para escolher a roupa. Aqui ele vai falar um pouco sobre isso que a gente está comentando, está aqui no parágrafo 8. Então, ele fala assim: esse ainda é um passo, então, para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Né? Esse ainda é um passo preliminar, já que ter e ser ainda não estão equiparados. No entanto, é mais avançado do que o primeiro passo. O primeiro passo era para ter, dá tudo a todos, que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento. O segundo passo, né, que é esse para ter paz, ensina a paz para aprendê-la, é uma afirmação positiva do que queres. Então, para ter, dá tudo a todos, é um passo preliminar, eu ainda tenho que desfazer o conceito de receber, eu ainda não sei que ter e dar é a mesma coisa. Nesse segundo passo, eu já sei que eu quero paz. Agora vamos ver o quanto que a gente quer, né? Aí ele fala, aqui na linha, vou voltar aqui para a linha 4. Linha 4. Esse é, portanto, um passo em direção à saída do conflito, já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como a mais desejável. No entanto, a expressão, entre aspas, mais desejável, ainda implica que o desejável tem graus. Portanto, embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva, está claro que não é o passo final. A ausência de ordem de dificuldades nos milagres ainda não foi aceita, porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Deixa eu quadrar o texto. Nada do que seja totalmente desejado é difícil. Desejar totalmente é criar. E criar não pode ser difícil se o próprio Deus te criou como um criador. Então, ele nos criou como um Converse criador. sobre este, porque aí depois só vai faltar um parágrafo. A gente pode conversar sobre ele, depois a gente faz ler o 9, que é o último parágrafo, tá bom? Tá bom. Então, aqui ele fala, né? A gente já sabe que a gente quer paz, mas a gente ainda não deseja totalmente a paz, ainda está com a mente dividida. Eu quero a paz, né? Mas eu também ainda não quero abrir mão de coisas aqui do mundo que eu considero importantes para mim, e eu estou apegado a elas ainda. Eu acho que elas ainda vão me trazer coisas, que eu ainda vou receber coisas delas, né? Porque as coisas do mundo são assim, né? A gente quer receber delas.
Então, a gente ainda segura, né, uma parte da nossa vontade para deixá-la disponível para o ego. E ele fala aqui, né, a gente ainda acredita em dificuldades e milagres porque a gente ainda não desejou totalmente, né, a paz. Quando a gente desejar totalmente, a gente vai ver que os milagres são naturais, né? Não tem nenhuma dificuldade, não tem nem tamanho de milagre, não tem escala de milagre. Quando eu tiver com a minha mente totalmente voltada para a paz, os milagres serão naturais, qualquer que seja o milagre. Lembrando que os milagres são do Espírito Santo, né? A gente é apenas o canal. Então, se eu estou totalmente em paz, a minha mente está liberada para os milagres do Espírito Santo. Então, não há limite para isso. Como Jesus aqui falou, né, há tanto tempo, o que os gurus da física quântica estão ensinando hoje, a coisa da cocriação, né? De você desejar, Jesus está dizendo aqui, você já deseja o que você já era, já é. Você cocria assim. Desejar totalmente é criar. Então, na hora que você está desejando totalmente, você está sendo filho criativo de Deus. Você está realizando a sua natureza de filho de Deus. Então, foi assim que a gente inventou o mundo. A gente desejou tanto que acabou inventando o mundo. Por isso que não tem ordem de dificuldade e milagre. Basta a gente acreditar, né? Milagre é o que você já é. O mundo, na verdade, ele não é nem efeito do desejo, não. Ele é o efeito da raiva e da culpa, né? A culpa foi tanta e a raiva foi tanta que a projeção, que ele projetou para fora aquilo que ele não suportou. Mas você vê que tem uma parte que Jesus fala, eu tive um sonho do mundo feliz. E tem uma outra parte que parece até, né, assim, estranho, fala assim, Deus amou tanto o mundo que o deu a seu filho. E esse mundo que ele se refere é a paz, o mundo da paz, né? Porque por trás de todas as cenas e sons, Jesus fala estridentes, existe o amor. Né? Então, esse mundo que a gente está falando de desfazer é um mundo originado da culpa, do ódio. O mundo da dor e sofrimento. Então. Mas esse mundo, quer dizer, esse universo, né? Esse mundo tem uma outra conotação, esse universo que Deus amou tanto, perfeito, quer dizer, todo esse reino perfeito está dentro da nossa mente, que é o que ele chama, né? Do mundo que Deus amou e deu a seu filho. Quando a gente fala de mundo... Mas não é referência a esse mundo físico nosso inventado pelo ego, é o reino de Deus. Esse mundo a que ele se refere, né, que Deus fez pelo seu filho, é o reino de Deus, onde está todo o amor e toda a vontade do Pai, toda a alegria, toda a paz. Porque não existe esse mundo físico, é dentro da nossa mente. É dentro da nossa mente, é só um pensamento na nossa mente. De real só tem um sujeito oculto. Ele diz que a única coisa real no mundo são os pensamentos amorosos que nós temos. Então, ele fala aqui na linha 5, né? Essa expressão é o mais desejável. Então, ele fala assim, a paz ela é escolhida como a mais desejável. Então, se ela é mais desejável, porque existem outras coisas desejáveis também. Entra na dualidade aí. Então, esse passo ele é essencial, mas ele ainda não é definitivo, porque não é o passo final ainda, porque a mente ainda está dividida aqui nessa segunda lição do Espírito Santo. Já deu um passo adiante, mas ainda tem apego à ilusão aí nessa mente, né? É como Jesus define o mundo real, né? No livro de Exercícios, parte 2, ponto 8. O que é o mundo real? Aí ele diz, fala a página, Gustavo, para quem quiser seguir depois. 467.
Ó, página 467 do livro de exercícios, né? Livro de exercícios, parte 2. O mundo real é um símbolo como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. Olha lá. Aqui no capítulo 30 também, que é a página 684, no subtítulo 5, né, que é o único propósito, ele define também o mundo real. Aqui ele fala, o mundo real é o estado da mente no qual se vê o perdão como o único propósito do mundo. O medo não é a meta do mundo, pois escapar da culpa vem a ser o seu objetivo. Então, é um estado mental, né, no qual você aceita o perdão como o único propósito. Esse é o mundo real. Que é o sonho feliz, né, que é o que ele chama de sonho feliz. Gente, vocês já se imaginaram sem medo algum? Medo nenhum. Já. É a própria felicidade. Quando eu já fiz esse exercício algumas vezes também. Aí que a gente se dá conta de quanto que o medo está aqui na nossa mente. Isso. Quando a gente tenta imaginar sem medo nenhum, a gente vê o medo na nossa mente. E vê o quanto que ele ocupa a nossa mente, o quanto que ele ocupa assim, cada célula nossa, né? É uma coisa terrível, realmente, esse medo. Como que a gente precisa realmente desfazer, entregá-lo ao Espírito Santo para que ele seja desfeito. Perdoar, né? E o ego deturpa a cena toda, viu? Porque quando você está totalmente feliz, eu já tive isso, eu pensei que eu estava morrendo, que eu estava morto. Porque eu me vi lá de cima, eu estava lá embaixo, eu estava em outro canto, eu não estava ali. E aí fiquei com medo. Eu inventei que eu tinha que pagar, que voltar para pagar um boleto. Então, o motivo é que é o mais engraçado. Hilário. Você vê o quanto que ele brinca com a cara da gente, né? Ah, não, olha, você precisa pagar seu boleto, hein? Aí a gente troca o céu por uma fila de banco. Já pensou? Não, mas realmente eu tive aquela experiência sem medo nenhum, é por amor, é por alegria. Não ter medo eu acho que é a coisa mais desejável, porque sem medo a gente lembra de Deus, de tudo. Porque é a paz, né? O sem medo é a paz, né? A paz de Deus que a gente quer. E isso é possível no estado de vigília. Isso é possível de olho aberto. Hoje mesmo eu senti dirigindo no tráfego, aquela confusão, aquele sol, milhares de carros, mas eu estava totalmente em paz. Pois é. Dirigindo confortavelmente, sem medo nenhum. É isso mesmo. Bom, então no 9 ele fala assim: assim sendo, o segundo passo ainda é perceptível, porque como ele é o mais desejável, mas ele não é totalmente desejado ainda, então ele ainda é perceptível, embora seja um passo gigantesco no sentido da percepção unificada que reflete o conhecimento de Deus. Na medida em que dás esse passo e mantens essa direção, estarás abrindo caminho em direção ao centro do teu sistema de pensamento, onde a mudança fundamental vai ocorrer. Na altura do segundo passo, o progresso é intermitente, mas o segundo passo é mais fácil do que o primeiro, porque decorre do primeiro. Então, o primeiro passo é o mais difícil, como ele fala lá no primeiro passo, né, que é para ter dado a todos. O segundo passo decorre do primeiro. Reconhecer que ele não pode deixar de decorrer, então Jesus chama atenção aqui. Reconhecer que o segundo passo não pode deixar de decorrer do primeiro é uma demonstração de que tens uma consciência crescente de que o Espírito Santo te conduzirá para adiante. Então, Jesus quer que a gente se dê conta de que o segundo passo decorre do primeiro. Só assim a gente vai ter a consciência crescente de que o Espírito Santo está conduzindo tudo.
e de que nós vamos ter paz, né? A paz que já está aqui, é só a gente aceitá-la, né, completamente. Nossa, parece que eu escutei a voz do Roberto Guedes falando, mas nós já estamos na paz, gente. Só temos que lembrar. E outra coisa que ele chama atenção aqui, na medida em que dás esse passo, né, o segundo passo, que é aceitar, né, a paz, reconhecer que é a paz, que nós queremos paz, a gente precisa manter essa direção, dar o passo e manter a direção, abrindo. Aí a gente vai estar abrindo caminho para o centro do nosso sistema de pensamento, né, que é onde vai ocorrer a mudança fundamental, que é a nossa decisão definitiva, né, para o sistema de pensamento do Espírito Santo. É a mudança fundamental, né, onde a gente vai aceitar que Deus é nosso Pai. Na verdade, essa que é a mudança fundamental. A gente vai aceitar e reconhecer que Deus é o nosso Pai. Que essa que é a ideia equivocada, que a gente colocou na mente, e que nos fez nos sentirmos à parte de Deus, e termos projetado tudo isso que a gente projetou e que vive, né? Oh, e mais além, o ego experiência. se sentiu Deus. O ego se acha Deus. Ele desbancou Deus e se sentiu o autor, né? O autor desse serzinho aqui que ele inventou, que ele acha que é o máximo, né? Que tem o corpo como... E esse prova, né, de pensamento é separação. nosso. Eu estou vindo aqui já no segundo passo, e ainda vamos ter o terceiro. Eu já senti a intenção de Jesus, onde ele está nos levando. Qual é a experiência que ele quer que a gente tenha com essas frases A, B e C? O segundo passo, ainda estamos intermitentes. A gente precisa manter a estabilidade ainda. A gente ainda está com a mente dividida ali, ora Espírito Santo, ora ego. Mas já intermitentes, eu acho isso uma graça, ser intermitente. Já sou intermitente. Pois é, mas ainda está oscilando. Eu vou e volto o dia todo, mas já sou intermitente. Ainda está oscilando, ainda precisa... Dá para sentir bem isso, essa oscilação. Manter e crescer na expansão da consciência, né, para poder lembrar que o Espírito Santo é que está conduzindo. Então, a gente precisa se dar conta disso aí. O Espírito Santo é que está nos conduzindo nessa mudança fundamental em nossa mente. Porque isso é que é a correção, isso que é a expiação. Que é a correção da ideia equivocada da nossa mente. É um desfazer dessa ideia equivocada de que Deus não é o nosso Pai, nós os criamos. Aqui no próximo que a gente vai ler, semana que vem, ele fala que Deus protege rejeitando tudo, nos protege rejeitando tudo que não nutre a alegria. A alegria é fundamental. Ele protege tudo que não... O Espírito Santo na nossa mente, que é nesse último passo aí, né? O ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Ser vigilante a favor de Deus e do seu reino é ser vigilante a favor da alegria. E a alegria é natural, né? O amor é alegre, a paz é alegre. Isso é um estado natural. Até o bom humor, porque o bom humor é uma crença na alegria, né? O bom humor. Vamos dar risada das coisas, do mundo. Jesus fala isso. Está levando a sério por quê? Eu já senti que no ser vai acabar o filme, vai ficar só a luz. Vai mesmo. É o propósito dele nessas três frases. Exatamente, é o propósito. Né? É dissipar a escuridão. Veja que presente ele está nos dando nesse capítulo. Eu estou querendo saber que Jesus falou vai ficar mais algum tempo, quero saber quanto tempo é isso. Não, sério. Jesus, isso vai até aonde? Já está demorando. Mas a gente, no final, outro dia eu falei, Jesus,
às vezes fica gostosinho aqui. Às vezes, aí Fica. com você conduzindo, assim, às vezes está gostosinho quando os relacionamentos vão se endireitando para o perdão, você vê a boa intenção das pessoas, poderiam reagir, discutir, mas não, acabaram brincando. Então, às vezes, vai ficando um ambiente gostosinho. É, eu estou entendendo que essa é a intenção de Jesus de ir curando as nossas mentes através desses relacionamentos curados, né? Porque se a nossa mente vai curando, a percepção ela vai mudando também. Então, a gente vai tendo os relacionamentos gostosinhos, porque a mente está em processo de cura, né? Aí você vai vendo E a como gente as vai pessoas. encontrando cada vez mais pessoas amorosas, pessoas É, gentis, pessoas alegres. Gente, vai ficando assim muito muito visível isso, né? Quanto é vai. consistente o que você pensa com o que você percebe, o quanto que isso é É. verdadeiro, né? Então, essa experiência leva a gente a ir compreendendo isso. Isso O que você está novo, falando foi uma das características que eu estava lendo hoje com esse estudante novo no curso, que é assim, o que você pensa, né? O que você pensa, o que você percebe, o que você fala, o que você quer, é a honestidade, ela está toda em sincronia, porque você está em confiança no Espírito Santo. Então é isso, vai tendo consistência, vai tendo consistência. O que você está aprendendo, com o que você está aprendendo, está no pensamento. O que você está ensinando, o que você está falando, o que você está fazendo, começa a entrar em sintonia com o ensinamento do Espírito Santo. Ele chama isso de honestidade, honestidade com o Espírito Santo, né? Uhum. É isso mesmo, é isso que você está falando, né? Porque você está sentindo essa característica, né, em você, Sim, essa vai honestidade. experimentando isso, né? Isso aí vai nos levando a querer mais disso, né? Então a gente vai entregando mais, vai ficando mais. E aí eu não preciso fazer nada, né? Não, isso Aí que eu eu não chego fazer da nada, conclusão, porque tudo é, flui, né? Se você tudo tem conexão, flui. tudo flui, você não tem que fazer nada. Se inventar que tem que fazer, entrega também. Bom, vai com isso a gente ficando. Terminamos terminou, por então, hoje. a letra B, né, que é para ter paz, ensina É, paz para aprender. E aí, semana que vem, a gente vai para C, que a C, gente, ela faz um arremate geral. Inclusive, essa relação entre ter e ser, ter e dar, ele esclarece isso na letra C, do ser vigilante. Então, semana que vem, a gente dá uma olhada nisso. Né? Então, o Rogério está com você para fazer a. tá comigo? Eu ia falar, puxa, eu tô feliz que hoje eu não cochilei. Semana passada eu dei uma cochilada, assim. Juro, eu falei, ai, caramba. Vamos lá. Então, tá bom. Então, bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, toda ela, agora e para sempre. Amém. Que mais que a gente precisa se não ser feliz, né? Que mais? Ser feliz. O que você quer? Ser feliz. Que vai estudar? Ser feliz. Qual é o seu plano de vida? Ser feliz. Pronto. Gente, então, Como Jesus diz, como para, é simples a salvação. Né? Então, é posso isso. Tirar a parar internet. posso parar a Nada a ver. gravação, então? Nada a ver. Pode. Então, boa noite para todos. Né? Então, boa noite. E Boa, ser feliz. Semana Todo mundo ser feliz. boa noite. É mesmo. Claro. É. que vem.